Olá, você que está participando e assistindo o nosso podcast do curso Setor Policial Wild Lince, nós temos a honra de receber hoje aqui a Major Lucena. Lucena, ela ingressou na Polícia Militar e é uma satisfação muito grande recebê-la hoje aqui. Lucena, muito obrigado por participar do nosso podcast. Eu que agradeço, eu que me sinto honrada de estar aqui falando com o senhor, que já foi meu chefe. Pois é, trabalhamos juntos, né, no setor de comunicação social da PM. Mas você não disse de onde você é? Você é de São Paulo? Não, eu sou do Maranhão, Do né? Maranhão, que legal. Eu vim para cá em 1990, vim estudar, na verdade. O meu objetivo para vir para São Paulo era estudar na USP. Era o objetivo para vir para cá. Daí eu vim com a minha prima, que já morava em São Paulo. E a sua família ficou lá? Ficou lá. Minha mãe, meu pai não gostou muito, né? Ele ficou chateado de eu ter vindo para cá, para São Paulo, mas assim, acabei vindo. E você queria fazer o que na USP? Queria estudar o quê? E depois você acabou ingressando na PM, o que aconteceu? Foi um caminho diferenciado. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar em contabilidade. E era um emprego já que a minha prima trabalhava, e eu vim para trabalhar nesse lugar. Aí eu trabalhei por alguns anos na contabilidade, na escrita fiscal. Depois eu passei num concurso do Correios. Aí saí do Correios aí trabalhei no Correios. Depois eu saí do Correios e fui trabalhar com vendas. E nessa andança de vendas, de consórcio, de assinatura de revista, que eu fui começar a andar em alguns quartéis. Entendi. Aí e foi aí que você conheceu a Polícia Militar? Sim. Aí eu andava ali na Jorge Miranda, eu falei, nossa, que interessante, tantos quartéis aqui. Como será isso? Aí eu tive uma autorização para divulgar o meu trabalho, as minhas revistas, dentro da subsistência. Subsistência, para quem não sabe, o que é? É lá onde é o refeitório lá dos policiais. Aí tem um refeitório de cabo e soldado, tem um refeitório de sargento e tem um refeitório de oficiais. E a comida é boa? A comida é boa, sim. E na época sempre era diferenciada. Pra você ter ideia, dentro do refeitório de oficiais tinha até garçom. Então era bem diferente. Então, nessas andanças de divulgar as vendas, principalmente lá no corpo musical, o comandante me autorizou a colocar uma mesinha lá. E um dia um cabo, ele chegou para mim e falou assim, por que você não entra na polícia? Aí eu falei assim, não sei, eu posso ver como é. Aí liguei para minha mãe, lá no Maranhão, falei, mãe, o que a senhora acha de eu entrar na polícia? Aí ela falou assim, você é corajosa, então não vejo problema. Aí foi quando surgiu logo em seguida, quando eu estava também divulgando em outro quartel, surgiu o concurso. Aí eu me inscrevi, fui fazer um treinamento também, na época a Escola de Educação Física, ela fazia treinamentos para pré-candidatos. Treinamento das provas que são exigidas na parte física, sim, né? Sim, alguns professores lá, o Mantovani, era o sargento Mantovani na época, e outros, e eles faziam treinamento, a gente pagava lá uma taxa e participava dos treinamentos. E você se inscreveu nesse concurso e passou nesse concurso? Nesse concurso eu passei. Parabéns, hein? Eu estudei em casa, eu não tinha feito cursinho, porque a minha base, embora a pessoa fala assim, poxa, mas no Maranhão as pessoas têm a educação lá não é muito boa, não sei o que. Depende muito do aluno. Tanto é que uma das melhores escolas do Brasil, a melhor, é no Ceará. É a escola pública. Exato. Então, ensino de alto nível. E o nosso concurso aqui para ingresso, né? Ele está aberto para o Brasil inteiro. Então, quem é do Maranhão, Pernambuco, do Sul, pode prestar o concurso para soldado e fazer a prova normalmente no seu estado, na capital do estado. Exatamente. Então, minha base foi muito boa. Eu sempre fui uma aluna dedicada na minha fase de colegial. Então, eu sempre fui muito dedicada ao estudo. Então, quando eu fui fazer essa prova,
Eu estudei em casa e passei logo em seguida. Aí fui fazendo todas as fases de médico, de dentista. Às vezes eu tive até que fazer alguns tratamentos aí. Porque é importante, né? Tem que estar apto fisicamente, né? Que é a parte Sim, de exames toxicológicos, a parte odontológica tem que estar tudo, ok, né? tudo, tudo. Então eu fui passando nas provas, né? E graças a Deus eu consegui em 96, né? Isso, veja, eu cheguei aqui em 90, novembro de 90. Eu trabalhei em várias empresas e depois eu entrei na polícia em 96. E você fez a escola de soldado aonde? Em Pirituba ou Não, na não? época tinha um jeito Tatuapé, que Ah, é era porque na verdade. época era separado, mulher e homem. Então era uma São quadros unidade, diferentes, sim, eram separados. quadros separados. Tá. E era comandado lá pela, na época, Capitã Montanhé, e ela era a chefe lá do GI Tatuapé. Então, Hoje não é assim, né? Hoje é um quadro só, masculino e feminino, sim, né? hoje é tudo junto. Entendi. E como é que foi a escola? A escola foi bem desafiante, porque as mulheres, as sargentos, elas eram bem rigorosas. E para mim foi uma experiência diferenciada, porque eu não estava acostumada com esse rigor, né, da hierarquia e disciplina. Mas para mim foi tranquilo, porque eu gostava de estudar. Tanto que eu fui primeira colocada do Que curso. bacana, né? Parabéns. E os primeiros colocados, eles têm direito a escolher, né, a unidade onde eles querem servir. Era Sim, assim na sua sim, época? sim. Sim. Só que eu tinha 5 escolhas. Primeiro FEM, segundo FEM, terceiro FEM, quarto FEM, quinto FEM. FEM é batalhão feminino na época, né? Então É, você tinha é o 5 batalhões femininos para primeiro escolher. batalhão feminino, que era a área centro, o segundo batalhão feminino na área norte, o terceiro, não, o segundo na área sul, o terceiro na norte, o quarto na leste e o quinto na E oeste. qual você escolheu? O O centro. centro. Na época eu morava mais na zona sul, mais próximo. Sim. E terminando a escola, né, você foi para um dos batalhões femininos. E como foi sua carreira dentro da Polícia Militar? Você fez curso para cabo? Conte um pouco sobre isso. Então, eu fui para as escolas, porque à época a Polícia Militar tinha um convênio, nós fomos lá no Palácio dos Bandeirantes, as mulheres, então eram designadas para as escolas, para fazer policiamento escolar, dentro das escolas e nas imediações. E daí, quando foi em 99, surgiu o concurso para cabo. Eu fiz em casa, estudei em casa. Na época era feito pela VUNESP. O concurso para cabo nessa época foi É. pela O VUNESP. concurso de ingresso hoje para soldado é pela VUNESP também. Exato, o de cabo nessa época E era foi puxado a sua época, né? O é, concurso para cá. é, 6 meses de escola? 6 meses. Nossa. Não, o de cabo não teve, já tinha Ah, acabado. Só tinha. teve a Só a prova prova pela e já VUNESP. recebia Sendo aprovado, já recebia a, a a divisa. divisa. Isso. Entendi. E depois? Em 99 eu prestei o concurso para cabo, fui, trabalhava no primeiro FEM. 2001 eu prestei o concurso porque 2000 eu estava ainda grávida da minha filha. Aí em 2000 eu só pude ir para a escola de sargento em 2001. Então eu fui para a escola de sargento em 2001. Então eu nem tinha 5 anos de polícia, eu já estava na escola de sargento. Já foi promovida a sargento com 5 anos na polícia. Sim, Que 5 anos. maravilha, que ascensão rápida, né? Eu queria alcançar novos. E- Para você ter ideia, que eu, assim, desse objetivo de querer ser oficial, lá na escola de soldado, em 96, a gente colocava, tem um costume na sala de aula de colocar o nome na lousa. Aí eu não colocava Lucena, meu nome era lá Maria de Fátima. Eu não colocava meu nome, soldado Maria de Fátima. Eu colocava Tenente Lucena. Tenente Luciano. Em 96 eu já profetizei na minha vida que eu ia ser oficial. Em 96 aí eu colocava meu nome de Tenente Lucena. E daí quando foi... Aí eu prestei o concurso, né, para sargento. Fiquei 15 anos na função de sargento. Eu fui terceiro sargento, segundo sargento,
fiz o CAS presencial, fui promovida a primeiro sargento e depois é que eu fui prestar o concurso para oficial. E aí você prestou o concurso para oficial, fez o curso de quanto tempo? Cursinho? Não, o curso para oficial. Aí na academia de Polícia Eu Militar fiz do Barro Branco? porque nós temos na polícia, nós temos 2 concursos, o concurso CFO e o CH. Eu fiz o CH porque eu já estava com 15 anos de polícia, porque era uma exigência do edital, que teria que ter 15 anos de polícia e curso superior. Eu já havia terminado a minha faculdade, eu fiz letras e daí eu prestei o concurso. Então, 15 anos de polícia, curso superior, sargento. Aí eu prestei o concurso, esse concurso CH é 1 ano só. Então você já sai segundo tenente. E na sua carreira você trabalhou tanto na área administrativa como operacional? Quais unidades? Eu trabalhei em poucas unidades, assim, eu não saí muito. Eu sou muito de ficar muito na unidade. Então eu trabalhei muitos anos na área do M1, ou seja, na área central. Então quando o batalhão feminino acabou, então nós ficamos na área do M1. Então eu trabalhava no RP-FEM, que na época era o rádio patrulhamento feminino, que era só de mulheres. E hoje nós temos uma comandante-geral que é mulher, né? Então, a tenente, ela foi embora agora como coronel, esqueci o nome dela agora, e ela era comandante lá do RP-FEM. Então nós trabalhava à noite, de tarde para a noite, trabalhava no rádio patrulhamento feminino, atendendo ocorrências, e às vezes eu pegava ocorrência ali na área central de drogas, aí ficava muito tempo na delegacia. E hoje não tem mais isso, né? As mulheres trabalham igualmente com os homens, né? Sim. No policiamento, normalmente, tanto na parte de policiamento territorial, na área central, nas diversas regiões de São Paulo, né? Sim. Nos batalhões de choque, né? Primeiro de choque, segundo, cavalaria, hoje Sim, eles tudo estão junto. tudo junto. Foi um momento que aconteceu lá no QG. O governador juntou os quadros, o feminino e o masculino, e daí passou a ser um quadro só. Então acabou isso o foi quadro bom, feminino. né? Isso Sim, foi bom. sim. E dentro da sua carreira, você chegou a trabalhar como tenente, depois capitão, né? Você Sim. conseguiu galgar vários postos Sim. dentro Quando foi, da corporação. Eu trabalhei no 11, na segunda CIA do 11º Batalhão, ali na área central, ali no Cambuci. Sim. E aí eu recebi um convite para ir trabalhar lá no QG. Trabalhar na época 5ª EM. 5ª EM. Trabalhei lá também. Era 5ª EM. Que é a era seção de comunicação social. Comunicação social. Era a época Coronel Maria. E eu fui trabalhar lá, fiz entrevista e fui trabalhar lá com ela. E engraçado que quando eu estava lá trabalhando com ela, eu quis ir pro bombeiro. Pro bombeiro? Eu quero ir pro bombeiro porque eu quero futuramente dar aula, eu quero ser professora. Eu achava que somente fazendo o concurso, não, o curso interno do bombeiro, tendo... Porque o policial, o sargento, ele tem que fazer um curso específico para poder ir para o bombeiro, né? Exato. E os tenentes também. Isso, Aí eu fiz inscrição, tudo, aí eu fui levar para coronel. Coronel, o que você acha? Estou querendo fazer esse curso técnico, para que você quer fazer? Aí eu falei, eu quero dar aula. Aí ela falou assim, bom, para dar aula você não precisa sair daqui, porque se você passar, você vai embora daqui, eu não quero que você vá embora. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar para você dar aula, e aí eu vou te passar a minha monografia falando sobre o policiamento escolar, porque era uma das matérias na época de policiamento escolar. Aí daí eu falei, tá bom. Aí eu aceito, eu não vou pro bombeiro, eu vou ficar aqui. Daí ela me deu oportunidade, fiz muitos cursos na época, fora, na Berge de comunicação. A Berge, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Imprensa, né? De comunicação. De comunicação. E daí eu fiz curso de cerimonial público, fiz curso de
de mestre de cerimônia, Então, com a, tudo a Gilda isso, Fleury, fiz vários tudo cursos isso dentro da polícia, dentro da eles polícia. proporcionaram que você fizesse vários cursos para seu crescimento pessoal e profissional, né? Profissional, principalmente, Entendi. para dar aula. Eu fui dar E aula de policiamento escolar na cavalaria que bom, e dei aula também para alunos lá em Pirituba, para o curso de formação por de curso de soldados? formação de soldado. Então você tem bastante experiência nessa área. Aí dei aula também na escola de sargento. Aí daí eu já fiz aula, aula de letra, né, de português. Lá em Pirituba E, foi policiamento escolar, comunicação social, até história da PM eu dei é. aula. Mas você sabe que hoje, para ingressar as matérias da Vunesp, língua portuguesa que tem maior número de questões, são 15 questões de língua portuguesa. Então o aluno tem que estar bem preparado nessa área. Sim. Tem alguma dica aí que você pode dar para essa área? A língua portuguesa, ela é muito interessante, ela não é difícil. É porque as pessoas colocaram na cabeça do aluno, Exato. língua portuguesa é difícil. E não tem nada difícil, é uma lógica. Eu comecei a trabalhar da aula falando da lógica da língua portuguesa, porque existe uma lógica para um acento da oxítona, da paroxítona, existe uma lógica. Então, a leitura é fundamental para o aluno, para ele conseguir entender algumas questões por exemplo, de ortografia. Ajuda muito a A leitura. leitura. E eu tocando nesse ponto da leitura. Uma das partes que é o terror das pessoas, que tem reprovado muito, é a redação. Qual é a dica que você pode dar para os nossos futuros soldados PMs, para ingresso na corporação? Primeiramente, para se fazer uma redação, é necessário você ter argumento. Não basta você fazer uma redação de qualquer jeito. Você precisa ter argumento do assunto. Por isso que é interessante que as pessoas que querem prestar um concurso leia bastante. Leia jornal, se antenha aos os assuntos do momento, da Atualidades, né? Que também é uma atualidades. matéria que cai na prova. Exato, atualidades. Quando você tem um conhecimento do que acontece no dia a dia, fica mais fácil você fazer uma redação. E daí, quando você vai fazer uma redação, você tem que dizer para quem vai corrigir: eu sei desse assunto. Eu tenho um argumento a respeito deste assunto em relação, por exemplo, na minha prova. Falou sobre policiamento escolar, né? Coisa que você conhecia de A a Z, né? Não, Agora, a minha prova para ingresso na PM, o tema foi desmatamento e reflorestamento. nossa. Então, esse foi um tema que caiu. E qual que foi a lógica para fazer? Introdução, começo, meio e fim. Começo, meio e né? fim. Essa é a lógica que você Sim, disse, né? sim, porque você tem que dizer para começar o que é o assunto. O assunto é X. Aí, o que eu acrescento de argumentos para explicar sobre isso que eu estou querendo dizer? Por exemplo, vou dar um exemplo. A minha prova lá do CH, quando eu vi que era policiamento escolar, você é a favor ou contra o policiamento dentro das escolas? E dentro do texto havia um argumento de um professor dizendo que não era bom, outro dizendo que era ruim. E como eu argumentei? Eu disse assim: o que é o policiamento, que é a introdução, qual é a importância desse policiamento escolar, e dizer qual é o objetivo de estar lá, que é o desenvolvimento. Eu desenvolvi o tema dizendo que é importante esse policiamento na escola, essa parceria com a polícia militar e a escola estadual, que geralmente era a escola estadual. E no final eu dizia por que eu estava dizendo que a importância de ter esse policiamento dentro da escola. Então, eu comecei dizendo o policiamento, desenvolvi como funcionava e fechei com você precisa usar, para encerrar, é necessário usar as conjunções finais, né, que é o portanto, em conclusão, daí você fecha a sua ideia de uma forma mais
convincente, convencendo a pessoa que está lendo. Eu tenho que dizer para ela, olha, é importante ter um policiamento. Então, quem lê tem que entender que é importante e que meu argumento é muito preciso, né? Entendi. Puxa, são dicas valiosas, né? Que eu não digo nem ouro, são diamantes que ajudarão os nossos futuros soldados PMs, né? Os Porque candidatos. geralmente eles escrevem achando que é só para falar. Não, como que a pessoa que está lendo vai entender? Ela precisa colocar de uma forma que a pessoa que está lendo, ela vai entender, nossa, esse entende do assunto, Tem que estar do lado do leitor, né? Na mente do leitor, na para que mente. ele entenda aquilo que você está escrevendo. Exatamente. Né? Você vai ter que Perfeito. convencer ele, usar argumentos para dizer. Ou você pode usar autoridade. Ó, segundo o doutor Fulano, ele já mencionou sobre a importância desse policiamento escolar. É necessário por causa dessa Fazer alguma integração. citação, né, interessante, inserir prova. Muito Por isso que interessante. tem que ler bastante, né, para conhecer algo e Exato, poder citar no decorrer exatamente. da prova. Essa história de ficar enrolando na redação, falando coisas que não tem nada a ver, colocando, achando que o leitor vai entender, E o ele professor acaba se enrolando. professor que corrigiu as provas do meu concurso, quando eu ingressei na PM, ele comentou: eu não aguentava mais as pessoas ficarem tão repetitivas, porque elas escreviam conscientização, tem que ter consciência, conscientização contra o desmatamento, então repetia muito, então aquilo tornou algo prolixo, né? Repetitivo, sem conteúdo, só, desculpa até o termo, encher linguiça. Sim. Né? E Não uma é isso. dica para quem precisa não repetir, para não repetir as palavras, usar sinônimo, usar palavras Perfeito. parecidas, ou ao invés de você usar, falar, ó, o policial, o profissional de segurança pública, são palavras que vão substituir para não repetir. Entendi. Puxa, obrigado por essas dicas, né? Espero que os nossos futuros soldados PM comecem a aplicar desde já isso, né? E eu gostaria que agora que você fizesse, antes de terminar, né, falasse um pouquinho que você serviu como última unidade a corregedoria, né? Você já era capitã lá na corregedoria quando você foi para lá? Não, eu fui para lá como tenente. Eu tenente. saí da Academia do Barro Branco, escolhi a corregedoria, trabalhei 4 anos lá. Depois eu fui para o Copom, trabalhei lá no P5 do Copom. Depois eu fiquei passando por causa da vaga de capitão, tem lugar que não tem vaga, então a gente tem que mudar de unidade. A minha última unidade foi o Centro de Reabilitação da Polícia Militar. Entendi. Uma das unidades impressionantes assim, de trabalho. Onde fica o centro de Fica reabilitação? dentro do centro médico, Do hospital da dentro Polícia do Militar. hospital da Polícia Militar. É uma unidade que trata o policial com AVC ou que vai lá com algum problema físico. E lá eles têm um grupo lá de reabilitação, tanto de psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, professor de educação física, fonoaudióloga. Então são benefícios que os policiais têm durante a carreira e mesmo os que passam para reserva, os aposentados, Sim, né? principalmente, muitos deles, às vezes tem uma questão, às vezes teve um AVC ou alguma situação de ocorrência, como teve um policial lá de ocorrências, eles vão fazer a fisioterapia para reabilitar ao serviço ativo e é assim, é incrível aquele lugar ali, eu me senti tão acolhida e eu pude assim, trabalhar naquele lugar ali com muita satisfação. Então, de uma forma geral, você está satisfeita com a sua carreira, com a Polícia Militar, no tempo que você passou? Olha, são 30 anos de corporação, foram 30 anos de aprendizado profissional, emocional, espiritual, porque a pessoa ela trabalha numa unidade policial, ela acha que a polícia tem que fazer tudo. Na verdade, a polícia é uma instituição. E quem compõe essa instituição, os policiais, cada um, precisa buscar a sua autoestima,
autocontrole, tudo isso tem que trabalhar, área emocional, Perfeito. espiritual. Né? A polícia tem o CAPS, a polícia tem programas de atendimento ao policial. Então, a polícia ela dá um suporte muito grande para o policial, mas nada impede ele buscar também sua melhoria espiritual. Sim, tem serviço de capelania, né, na polícia militar. Também é uma Sim. parceria muito bacana. Entendi. E fora também, né? A pessoa tem que buscar sua melhoria emocional, profissional. Dentro da polícia, eu posso dizer que eu estou assim, completa com muitas informações. Muito obrigado. Aprendi Nossa, muito, essa muito, nossa muito. conversa foi muito legal, muito bacana, né? Espero que os nossos ouvintes, né, aqueles que estão assistindo ou escutando o nosso podcast, possam, né, aplicar o que foi falado aqui, né? Agora é muito interessante, nós trabalhamos junto, eu fui seu chefe e tal. Para terminar, você quer fazer algumas considerações finais? Eu quero. As pessoas que estão entrando agora, elas precisam ter aquele foco. Querer de verdade entrar na polícia, não para ter um emprego, mas para ter uma carreira. Uma carreira ao longo de 30 anos, né? Que geralmente 30, 35 anos. Mas ela focar naquilo, não ficar apenas sendo soldado, fazendo bico ou coisa. Estuda. Estuda se preparando para quando sair. Se preparar, cuidar da família, não esquecer da família, Sim, é porque muito importante. muitas vezes a pessoa começa a trabalhar e acha que tem que ficar trabalhando o tempo todo. Não. A base, a família, Deus, buscar Deus acima de tudo, de todos, né? E buscar esse aprendizado também fora, fazer uma faculdade, Crescer, né, profissionalmente e pessoalmente. carreira Esse é o policial. conselho. Exato. Olha, é uma satisfação falar com você. Eu fui seu chefe, né, no Centro de Comunicação Social. Você foi uma excelente, e continua sendo uma excelente profissional. Obrigada. Agora fala uma dúvida que as pessoas podem ter. Qual foi o melhor chefe que você teve chamado Alexandre? Olha, o coronel Alexandre de Félix. Não, eu posso dizer que o senhor foi um bom chefe mesmo. Não, mas fala qual foi o melhor Alexandre chefe que você teve. Foi o senhor foi um... É brincadeira. Não, o bacana, eu posso falar um pouquinho do senhor? Fique à vontade. O coronel Alexandre, ele não é simpático aqui, ele foi simpático também como chefe, porque não basta ser chefe, ele precisa ser um líder. E ele, um dia, ele falou assim para mim, Lucena, vamos dar fim nessas cadeiras aqui. Eu cuidava da logística. As cadeiras estavam todas no corredor. No corredor. Aí ele falou assim, Lucena, vamos dar um jeito nessas cadeiras aqui, que eu estava separando as cadeiras, porque a coronel tinha pedido para montar uma sala de reunião. Aí ele falou, vamos dar fim nessas cadeiras, porque ele não sabia que a coronel tinha feito isso. Aí ele falou assim, vamos dar um fim nessas cadeiras, nessas mesas. Falei, chefe, posso dar uma sugestão? Essas cadeiras aqui é para sala de reunião, eu já separei para... Eu vou tirar do corredor, mas eu vou colocar numa sala, eu não posso desfazer dela porque vai ser para a sala de reunião que a coronel pediu. Aí ele falou, então tá bom. E o que você sugere? Essa mesa aqui a gente faz... Não, essa mesa vamos colocar em tal sala, tal sala. Eu já tinha todo o esqueminha para direcionar o material, eu cuidava do material, patrimônio, tudo. E o coronel Alexandre foi muito compreensivo e não chegou lá, não, tem que fazer o que eu quero. Não, ele seguiu o que tinha que ser feito. Porque liderar não é simplesmente você dar ordens, você tem que ouvir as pessoas. Exato. Saber o que cada um tem, porque às vezes a ideia do liderado é melhor do que a do líder. Então, eu sempre procurei, quando comandante, me assessorar das melhores pessoas. Por quê? Porque tem as melhores ideias e nós iremos fazer o bom trabalho, né? Exatamente. Só para terminar uma história, um comandante tinha um navio, o comandante e um aspirante recém-formado na academia militar, né? Na Marinha, foi comandar os integrantes daquele navio. Então ali tinha soldados, cabos, marinheiros que estavam há 30, 40 anos servindo ali, e o aspirante chegou lá, saindo da academia com apenas 5 anos de serviço,
E aí ele começou a perguntar: o que você faz? Ah, eu cuido do farol do navio. Ah, eu cuido do mapeamento, do GPS. Tal. Cada um falou uma coisa que faz e da experiência que tinha. Sim. Aí alguém perguntou para ele assim: e o senhor, o que faz? O que eu faço? Eu comando todos vocês aqui. Então ele comanda, mas ele ouviu cada um deles. Por quê? Porque ele vai Exatamente. poder tomar as decisões corretas. E o aluno soldado, o soldado que ingressa na Polícia Militar, ele estará em situações, às vezes na rua, que terá que tomar decisões. E às vezes é importante tomar as decisões corretas, Sim, ouvir as pessoas, e às vezes são decisões em segundos que tem que fazer, sim. né? Esse exemplo do senhor eu usei durante a minha carreira. Eu ouvia os sargentos, eu apoiava o cabo soldado. Então, todas as pessoas que eram meus auxiliares, eu comecei a trabalhar dessa forma como o senhor me ensinou. Ouvir cada um e trabalhar em conjunto, porque quando você trabalha com respeito ao ser humano, não só ao policial, como subordinado, mas você respeitar ele como ser humano, como Sim, pai, como mãe, como filho, esposo, esposa, respeitar como ser res humano, como exatamente. ser humano. Então eu comecei a adotar desta forma e o clima dentro da unidade fica diferente, porque as pessoas passam o dia todo, às vezes, na Sim, passa unidade, mais tempo no trabalho do que em no casa, às trabalho. vezes, Então, né? quando você respeita o policial, trata ele como ele merece, como ser humano, como Exato. esposo, entender a situação dele, muda tudo. Muda porque Então, ele fica grato a você. Você realmente não é uma comandante só para dar ordem, você é uma comandante para acolher as pessoas. eu tive um comandante que ele ingressou na Polícia Militar como soldado e chegou a coronel, depois de coronel. Ele foi subindo na carreira, alcançando várias graduações e postos. E um dia ele chegou para mim e falou que: você sabe qual é a minha diferença para você? Eu falei: senhor coronel, eu sou tenente na época. Ele falou: não, a diferença é que eu cheguei primeiro. Aí eu galguei os postos primeiro e você vai chegar lá também. Então, Sim, qualquer soldado que ingressa na Polícia Militar, desde que ele tenha foco e objetivos, ele pode chegar e atingir o último posto da corporação, sim. né? Entrar com o objetivo de Sim, fazer o melhor pela foco, sociedade, de exatamente. fazer melhor pela polícia, e vestir a camisa de verdade. Não só usar uma farda, é usar uma missão, é usar a farda, é uma missão. Então é missão de Deus. Primeiramente a gente trabalha para Deus e automaticamente você trabalha para os homens. E quando você trabalha para Deus, você melhora tudo. Porque você vai se dedicar, vai se doar para o ser humano, para apoiar a comunidade, a sociedade, quando precisar de você. Exatamente. Mais uma vez, Luciana, muito obrigado pela sua participação aqui e está Obrigada. convidado a participar outras vezes, né, para dar mais dicas aí, quem sabe até uma aula de português aqui no nosso curso para os nossos alunos. Tá? Muito Eu que obrigado. agradeço, coronel, e quem está prestando concurso, vai. Vamos em Firme, frente. firme que vocês vão conseguir e Deus está com você Vamos em e frente. Deus vai É. te ajudar desde agora e até o final da carreira. Convido todos vocês que estão assistindo esse podcast a fazer sua inscrição no nosso curso preparatório Setor Policial Wild Lince. Muito obrigado. Obrigada, coronel.